Nós acreditamos que as dores e as doenças elas surgem principalmente de 5 maneiras. A primeira delas é a estrutura, quando a nossa parte física entra em disfunção. Isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, se eu vou fazer um movimento de abaixar para pegar um objeto no chão, fazer alguma coisa e flexionar a minha coluna, as minhas vértebras elas precisam estar empilhadas certinho uma em cima da outra. Então quando eu faço um movimento, as vértebras elas escorregam uma em cima da outra para que eu possa fazer esse movimento de flexionar o meu tronco. Se por algum motivo eu vou pegar esse objeto de uma forma errada, ou se eu faço de uma forma muito brusca e minha coluna não está preparada para aquele movimento, ela pode gerar um bloqueio articular naquela região. Então essa vértebra ela pode aproximar e girar um pouquinho para o lado e trava nessa posição. Então quando eu vou fazer novamente esse movimento, a minha coluna não consegue mais escorregar perfeitamente como ela fazia anteriormente. Então o que ela faz? Ela acaba fazendo um movimento em bloco, e aí limita o movimento e acaba gerando as dores. A musculatura em volta entra em tensão e isso vai repercutir naquele local, por exemplo na minha coluna lombar, como pode repercutir à distância. Por exemplo, a minha coluna lombar comanda todo o meu membro inferior e também comanda boa parte dos órgãos. Então às vezes eu posso ter um intestino preso, eu posso ter várias alterações nos meus órgãos por conta de um bloqueio na minha coluna. E isso é apenas uma das coisas que causam as dores e as disfunções. Outro fator é o fator emocional. Tudo que acontece na nossa vida, dependendo se aquilo foi algo traumático, se for algo, um choque, onde me pega no contrapé de uma situação, meu cérebro capta aquela informação, dependendo da intensidade, da emoção que eu vivenciei naquele momento, uma parte do meu corpo pode somatizar um problema. E aí a partir daí se desenvolve um programa biológico que a gente fala através da medicina germânica. Então esse é o segundo fator que pode causar as dores e as doenças. Outro fator é o fator energético, às vezes por um trauma, às vezes por um fator emocional, pode acumular um cisto de energia no meu corpo, esse cisto sobrecarrega a estrutura e vai desencadear as dores e as doenças também. Esse é o terceiro fator que causam as doenças. Outro fator é o fator postural, se eu tiver uma postura incorreta, por exemplo uma hiperlordose, uma hipercifose, né, onde eu tenho uma corcundinha aqui nas costas, isso também a longo prazo pode desenvolver doenças como hérnia de disco, artrose, bico de papagaio e também gerar muitos problemas. E o outro fator é o fator nutricional, dependendo daquilo que eu como, dependendo da minha alimentação, meu corpo pode ficar mais inflamado e as dores se intensificarem. Então para que eu possa cuidar realmente do meu corpo, eu preciso identificar de onde está vindo esses problemas. Se é a parte física, se é a parte emocional, se é a parte energética, postural ou nutricional. E a partir daí, trilhar um caminho para que eu possa solucionar todos esses problemas. Então dentro do nosso consultório, dentro dos nossos programas, a gente consegue atingir todos esses níveis, né? Se por exemplo eu tenho uma disfunção na minha coluna, trabalho principalmente com a osteopatia para desbloquear essas articulações. Então se um problema é emocional, nós precisamos trabalhar com a nova medicina germânica, com PNL, com coaching, para que a gente possa ressignificar algumas situações, trilhar novos comportamentos para que o corpo entre também no processo de cura. Quando os problemas são de fatores energéticos, é importante trabalhar com a liberação somatoemocional para liberar esses cistos energéticos e poder o corpo restabelecer a sua harmonia, a sua função normal. Um trabalho de postura também muitas vezes é necessário, por exemplo, com a posturologia, corrigindo os pés, que são os principais causadores da má postura, os olhos e a mandíbula. Olha que incrível, os principais fatores, os principais causadores da nossa má postura são nossos pés, os olhos e a mandíbula. Então a partir de uma correção dos pés com palmilhas e exercícios oculares da mandíbula, a gente pode corrigir a postura. E fatores nutricionais, muitas vezes a gente caminha para um nutricionista para que possa fazer uma alimentação mais saudável e o corpo encontrar também um equilíbrio e ajudar também nesse processo de cura. Então é importante a gente entender que são várias as causas das dores e das doenças, e muitas vezes são várias técnicas, várias filosofias para que a gente possa colocar o corpo no caminho da cura. Então se você quiser saber como é possível se curar, continue nos acompanhando. Um grande abraço, obrigado, obrigado, obrigado.